Soberano Senhor, eu te louvo, agradeço. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é digno de ter toda honra e toda glória. Que seja dada a ti, Senhor, em esta noite o louvor, porque o Senhor por excelência deve recebê-lo. O Senhor é digno de recebê-lo. Pai, eu te agradeço por uma vez mais poder estar levando sua palavra. E agradeço pelo Senhor sempre estar falando conosco. Sempre estar direcionando uma palavra para poder levar até sua amada igreja, Senhor. Que em esta noite o Senhor tenha resposta, tenha direção. Que o Senhor nos leve, Senhor Jesus Cristo, ao entendimento de aquilo que o Senhor quer para nós. Espírito Santo, fala com aqueles que ouvem. Fala com aqueles, Senhor, que pararam para ouvir sua palavra. Ministra aos nossos corações, Senhor, em esta noite. Eu peço sua direção, peço sua graça, peço sua unção, peço sua sabedoria, peço a inspiração do Espírito Santo sobre minha vida para pregar e sobre aqueles que a ouvem, Pai. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer uma vez mais. Amém, Senhor. Graça e paz a todos. E nesta noite eu quero trazer a palavra do Senhor com muita alegria em meu coração, porque o Senhor está fazendo coisas grandes e maravilhosas em nosso meio. A unção da palavra, a revelação da palavra, ela vem para quebrar e despedaçar jugos sobre aqueles que estão ouvindo e sobre aqueles que atendem a que o Senhor está falando aos nossos corações. Em esta noite eu quero trazer essa palavra que está no livro de Romanos, o capítulo 9, versículo 20. Essa palavra é direcionada para muitas pessoas que estão fazendo questionamentos nesse tempo para o Senhor. Há questionamentos, há perguntas que talvez você não tenha respostas, mas hoje o Senhor quer falar com essas pessoas. Está falando com o povo de Deus diretamente. Não está falando sequer com pessoas que não conhecem a palavra ou que não conhecem o Senhor. Essa palavra é diretamente para o povo do Senhor. A Bíblia nos diz em Romanos, o capítulo 9, o versículo 20, da seguinte maneira: mas quem é você, homem, para questionar a Deus? O texto bíblico, na verdade, é uma pergunta. Essa pergunta está sendo feita para o homem. E esse homem e essa mulher que está sentado ali assistindo a essa palavra, é essa a pergunta que o Senhor está fazendo através desse texto bíblico para nós. Ele disse: mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Há muitos questionamentos no ar, muitas perguntas estão sendo feitas, de fato, pelas condições que a sociedade está vivendo. Perguntas como: aonde está Deus? Por que Deus é que não está olhando o que está acontecendo? Será que o Senhor não está vendo mais para seu povo? Será que Deus não vai nos socorrer mais? Será que a mão do Senhor não vai se mover? Será que o Senhor se esqueceu de mim? Será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena ser fiel a Deus? Será que vale a pena? Será? Sempre há um questionamento. E se o Senhor trouxe essa palavra esta noite, é porque o Senhor passou os olhos e Ele sonda os nossos corações. Ele sonda o mais profundo da nossa alma, dos nossos pensamentos. E com certeza Ele deve ter achado alguém que está questionando ao próprio Deus. Então a pergunta que Ele te faz e disse: mas quem é você, o homem, para questionar a Deus? A palavra do Senhor me levou também a outro texto bíblico que está em Malaquias, o capítulo 3, versículo 13, sobre questionamentos que o povo de Deus fez para com o Senhor, e o Senhor respondeu aos questionamentos deles. Então, quando eu lia em Romanos,
e me deparei com essa palavra, o Senhor me fez lembrar de Malaquias capítulo 3, versículo 13, para responder com palavra aos questionamentos. A palavra do Senhor disse: vocês têm sido ou têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideremos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Na verdade, esse é um pensamento que o próprio Senhor, Deus dos Exércitos, sondando os corações do seu povo, nada daquilo que você pensa, aquilo que é a intenção do teu coração, vai escapar da presença do Senhor. O Senhor não somente está ouvindo as palavras que saem da tua boca, como também a intenção daquilo que você fala e, além do mais, aquilo que você pensa. Antes de sair da sua boca, da minha boca, qualquer palavra, o Senhor já conhecia e sondava a intenção do coração e do porquê aquelas palavras estariam saindo da boca. Assim mesmo ele estava sondando o coração do seu povo, e foi o mesmo Senhor então que falou para com eles, dizendo-lhes a eles: vocês têm tido palavras muito duras contra mim. Vocês falaram palavras muito fortes contra mim. O próprio Deus está falando para com seu povo, dizendo: vocês falaram palavras muito fortes contra mim. Pergunta que eu faço para você em esta noite é: em meio às circunstâncias que você deve estar vivendo, seja emocional, seja econômica, seja no seu serviço, seja em relacionamentos, quais são os questionamentos que você tem feito para Deus? Quais são as perguntas que você tem feito, mas não em som de querer uma resposta para a direção, mas em som de questionar por que de Deus, o porquê Ele não faz, o porquê Ele não chegou ainda, o porquê. Um questionamento não favorável para você mesmo. Então é essa a questão. O Senhor está sondando a intenção do teu questionamento em esta noite. E em Romanos, então o Senhor te pergunta: quem és tu, ó homem, para questionar a Deus? Quem és tu, ó homem, para questionar a Deus? Será que quando o oleiro está fazendo uma vasilha de barro, ele não poderia fazer uma vasilha para levá-la, ou um vaso para levá-lo a um lugar onde esse vaso vai ser honrado? Ou o mesmo oleiro também poderia usar aquele mesmo barro e fazer um vaso para levá-lo a algum outro lugar onde nem sequer vai ser visto? Isso não depende de você ou de mim. Depende de quem te fez. E nós devemos reverenciar aquele que nos formou, aquele que nos fez. Nós devemos nos lembrar que Deus é Deus nos céus e nós somos homens na terra. E que aquele que é soberano, Deus Todo-Poderoso, Ele está acima de todo e de todos. Então, por que o homem está questionando a Deus? Quem você é para questionar a Deus? Para questionar as circunstâncias? Aquilo que o próprio Deus permite? Quem somos nós para questionar a Deus? Essa é a pergunta desta noite. O Senhor te traz resposta. Mesmo que nós estamos questionando, mesmo que você tenha tido a ousadia de ter questionado a Deus, o Senhor te responde, porque Ele é misericordioso. Ele falou uma vez para Moisés e Ele disse: eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia.
Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser. Não é uma questão de mérito por causa daquilo que eu faço. Ele é misericórdia. E Ele vai ter misericórdia de quem Ele decidir ter misericórdia. E eu vejo a misericórdia do Senhor trazendo para você um esclarecimento que talvez você não merece. Porque questionar a Deus é uma coisa de pessoa de pouca sabedoria e temor diante do Senhor. A Deus não se questiona, a Deus se obedece. A Deus se ouve e obedece. Não questiona, não murmura, não vai atrás de querer saber o porquê Deus está fazendo isso comigo. Ele sabe tudo. Eu devo confiar, eu devo esperar. A Deus não se questiona, somente se obedece. Ele disse assim: vocês disseram, é inútil servir a Deus. Que palavras fortes que eles disseram. É inútil servir a Deus. Quer dizer que eles estavam esperando alguma coisa em troca. O que ganha quando obedecemos aos seus preceitos? O que nós ganhamos em servir a Deus e em obedecer a sua palavra? Eles mesmos estavam respondendo ao questionamento malvado que eles estavam tendo. Eles estavam questionando ao próprio Deus, mas assim mesmo os seus próprios pensamentos e as suas próprias palavras estavam respondendo humanamente o questionamento deles. Do tipo, de que me adianta ser fiel a Deus? E de que me serve servi-lo? Não adianta de nada. É como se alguém estivesse querendo tirar a toalha, chegar ao ponto final quando a tua carreira não terminou, quando os teus dias não acabaram. São pessoas talvez que até desejam muitas vezes sair da presença do Senhor. Mas hoje o Senhor está dizendo para você: quem é você, homem? Quem é você, mulher, para questionar a Deus? Ao Senhor se obedece, ao Senhor se ouve, ao Senhor se atende, mas nunca se questiona. E misericordioso é Ele para te responder hoje. Por que é que uma pessoa chega a questionar a Deus? Porque ela ainda não sabe quem é Deus. 2, porque ela ainda não sabe quem é ela para Deus. Ela tem que entender quem é ela para Deus. Quando você encontra a importância tão grande que você tem para esse Deus eterno, então você vai deixar de questionar ao Senhor e você vai começar a amá-lo e a render-se diante da sua presença. A palavra do Senhor nos diz assim: os questionamentos que eles fizeram. Consideremos felizes os arrogantes. Eles prosperam quando praticam o mal. Escapam ilesos os que desafiam a Deus. Eles mesmos estavam dizendo palavras duras e trazendo respostas com pouca sabedoria, como se Deus não existisse, como se Deus tivesse os abandonado. Mas o que eles não estavam sabendo é que o próprio Deus estava lhes ouvindo. E é Ele quem deu a resposta para eles. Essas palavras não são os discípulos, ou não é um filho de Deus em si que está escrevendo-as. Na verdade, essas palavras do Senhor. Porque a Bíblia diz o Senhor dos exércitos. Vocês têm dito palavras duras. Você já falou palavras duras para Deus com arrogância? Você já fez questionamentos para o Senhor com sua arrogância, com prepotência, com orgulho, pensando que o Deus não está te vendo, que Ele não se importa e que Ele não está mais observando o teu caminhar, que você se perdeu da vista do Senhor? Você está errado, porque o Senhor tem visto sim o teu questionamento. O Senhor tem visto a intenção do teu coração. O Senhor sabe até o porquê você estava falando o que tem estado falando e questionando ao Senhor. Mas eu quero te falar quem é você para Ele. Olha o que está escrito em Deuteronômio, o capítulo 7,
versículo 6. Só para você saber quem é você. Disse assim: pois vocês são um povo santo. O seu Deus os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele poderia escolher qualquer outra coisa de muito mais valor para ser o seu tesouro pessoal. Mas Ele escolheu você e me escolheu a mim para ser o seu tesouro pessoal. Que privilégio! Além do mais, o versículo 7 diz assim: o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram menor de todos os povos. Sabe quem era você? O menor de todos. Era o que ninguém queria, aquele que ninguém desejava. Você não tinha nada para oferecer para Ele. Não teria algo que Deus procurasse e que você tivesse para oferecer em troca de que Ele olhasse para você. Mas Ele, em sua misericórdia, foi todo ao contrário. Disse: pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou. Aí termina esse texto. Há uma razão exclusiva pela qual o Senhor te escolheu, e não é pela tua beleza, não é pela tua sabedoria, não é pela tua fidelidade, não é pelo teu amor, não é porque você tenha algo que Ele esteja procurando, mas é porque Ele te amou. Você queria saber quem você é para Deus? Você é para Deus especial tesouro, um povo escolhido, um povo santo, e além do mais, é alguém que Ele amou. A palavra do Senhor nos ensina que Ele me amou ainda quando eu era pecador. Quer dizer que não tinha absolutamente nada que eu pudesse oferecer. E não é porque eu tenha amado ao Senhor que Ele me ama. Ao contrário, Ele me amou primeiro. O Senhor Deus, antes de que você nascesse, Ele já te amava. Ainda antes de que o homem pecasse, Ele já te amava. Ainda antes da queda do homem, Ele já te amava. Então, você questiona a Deus. Você fica perguntando para Ele, talvez com orgulho, com arrogância, sem temor do Senhor, porque você não sabe quem você é para Ele. Você é especial tesouro para Ele. Você é povo santo para Ele. E você é a pessoa que Ele ama. A questão é: quem que é Deus para você? De que forma você devolve esse amor incondicional, esse amor de fidelidade, esse amor que te escolheu? De que forma? Questionando, sem obedecê-lo, sem submissão, sem santidade, sem estar na presença do Senhor com temor e tremor, porque Ele é Deus e é Senhor da sua vida. Pois o Senhor em esta noite queria te lembrar quem é você. E mesmo que você não acredite, o Senhor tem uma resposta para as tuas perguntas. Porque o questionamento é: por que é praticamente que o ímpio prospera? Por que é que aquele que faz o mal, ele se safa do mal? Parece que ninguém está olhando para ele. Ele faz o mal e prosperam, e ainda assim ficam livres, como se não tivessem feito nada. O Senhor tem uma resposta para você que fez esse questionamento, como se o Senhor tivesse em si se esquecido de você. O Senhor é fiel. Ele não se esquece dos seus filhos. E Ele está olhando fitamente para você em esta noite. O Senhor disse assim:
no dia em que eu agir. Quer dizer, pastora, que há um dia em que Deus vai agir? Tem. Essa data está marcada, não se preocupe. Você pode estar olhando ao redor da sua vida. Você pode estar olhando para tudo e parece que não tem saída. Parece que o caos chegou. Mas há um dia marcado para todos e para todo, diante da presença do Senhor. E Ele, palavras dele dizendo: no dia em que eu agir, disse o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Novamente em Malaquias, o Senhor te lembra dessa palavra. Vocês serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Aí está a questão. O pai que tem compaixão do filho que obedece. Então a Deus não se questiona. A Deus se obedece, como o filho que obedece ao pai. Então o pai tem compaixão desse filho obediente. Então vocês verão, e é ali. Antes você estava questionando a Deus, fazendo uma comparação entre o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas desta vez o Senhor vai te permitir que você veja. É próprio Deus te permitindo que teus olhos se abram. No dia em que Deus agir, no dia em que Deus marcou, você mesmo vai ser testemunha. E a palavra do Senhor disse assim: então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. A diferença você mesmo vai vê-la. A diferença o Senhor vai permitir. Só uma coisa: a Deus não se questiona. Para que Ele tenha compaixão e misericórdia, é necessário que você se torne um filho obediente. Não um filho de desobediência, não alguém que questiona, não alguém que é redio, mas é um filho que obedece, porque aí a compaixão do Pai vem para você. Quem é você, homem, para questionar a Deus? Quem é você, homem, para questionar aquele que é teu Criador? Não questione mais aquele que tem todo o poder sobre tua vida, sobre toda a existência. O dia do Senhor está marcado. Então você e eu veremos a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Entre aqueles que são um particular tesouro do Senhor, porque os ama. Fique na presença do Senhor. Não questione mais. E saiba que cada vez que você o questionar, Ele também tem uma resposta para você dizendo: suas palavras são duras demais, mas eu te amo. Eu tenho misericórdia. E a única correção que Ele te disse é: seja um filho obediente. Senhor, eu te agradeço por essa palavra que veio do teu altar. Obrigada, amado Espírito Santo, porque tem resposta que vem do Senhor. Que o Senhor venha trazer a paz que cada um precisa. Que o Senhor venha a trazer sobre cada um a sobriedade, acalmar a alma e o coração de aqueles que estavam questionando, Senhor, o teu agir. Peço, Espírito Santo, que nesta semana o Senhor abra os olhos deles e eles possam ver a diferença entre aquele que te serve e aquele que não te serve. Entre aquele que é ímpio e aquele que é justo diante dos teus olhos, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Fique abençoado e abençoada. Receba essa palavra em nome de Jesus.